Na parte de cima, Até tá aqui, fechada essa câmera. Ok. até aqui nos ajudou o Senhor, é o título da palavra, e que se encontra em 1 Samuel, do 1 Samuel 7, do 10 ao 12. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram a Mispá e perseguiram os filisteus e feriram até de abaixo de Bet-car. Então Samuel uma pedra pôs em Mispá, entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos chegando próximo de mais o final de ano, e é quase impossível que a gente, nessa época, possa deixar de pensar em tudo que nos aconteceu durante o ano. A gente para meio que para fazer um balanço, né, das nossas vidas e do que o Senhor fez até aqui. Eu estava perguntando ao Senhor o que Ele queria que eu compartilhasse hoje com os irmãos, e eu me lembrei de uma palavra que ficava pintada na parede do lugar onde trabalhei quando eu era adolescente, e até mesmo de uma oração que fiz outro dia, e lá estava escrito Ebenezer, que é justamente até aqui nos ajudou o Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção no texto é que os inimigos eles chegaram para atacar Israel no momento que eles estavam adorando a Deus, no momento onde a atenção deles estava voltada ao altar, onde aparentemente eles estariam indefesos, mas Deus, com um grande estrondo, ele confunde os inimigos e leva a derrota facilmente. Uma situação onde os inimigos vieram atacar Israel. A situação muda completamente. Isso pode acontecer também conosco, né? A gente sabe que Deus pode agir de diversas formas em nossas vidas, e uma dessas formas é que quando os problemas vêm, se a gente estiver adorando, se a gente está com a vida entregue no altar, se a gente está simplesmente adorando a Deus, Deus pode mover a situação ao nosso favor, né? Mas eu quero falar mais sobre o Ebenezer, né? Foi o nome que Samuel colocou naquele lugar, naquele lugar onde Deus agiu entre o povo de Israel. E depois e é interessante pensar que em vários momentos, seja com os patriarcas e alguns personagens que tiveram vitória, livramento, eles ou pedras foram utilizadas no livramento, ou eles criavam algum tipo de memorial depois da situação, utilizando pedras, né? Abraão, quando ele é abençoado com o filho, ele leva para ser sacrificado no altar de pedras, mas o Senhor reconhece a fé e o amor de Deus de Abraão, não só pela bênção, mas pelo Senhor, que providencia o cordeiro para a adoração. Um pouco mais adiante, a gente vê Jacó, que usa uma pedra como travesseiro e utiliza ela para fazer uma coluna onde futuramente foi edificada a cidade de Betel. E naquele e
e ele, ao levantar essa coluna, ele fala que se tudo fosse acontecesse bem com ele, depois que ele a partir daquele ponto, e ele retornasse em segurança, Deus seria o Deus dele. E, e, e ele vai e retorna, e as coisas, e a vida dele é mudada. Depois, anos mais à frente, na saída do Egito, a gente tem pedras preciosas adornando a veste dos sacerdotes. A gente vê também 12 pedras sendo retiradas do Rio Jordão para lembrar de onde eles saíram e até onde eles estavam chegando. Tem, nesse mesmo ponto, existe um altar sendo criado, um altar de pedras sendo criado, construída pelos israelitas que ficaram, que não atravessaram o Jordão, e para que eles para que os dois lados se lembrassem que eles eram um só povo, que não era um altar para ser usado para sacrifícios, mas era um altar como um memorial de que tanto o povo que tinha ficado antes do Jordão, o povo que tinha passado pelo Rio Jordão, eles eram um único povo. E Samuel, nessa pedra de ajuda, ele indica uma grande vitória, uma guerra. E a gente vê também mais à frente com Davi, que pega 5 pedras em um pequeno rio para dar um grande livramento em uma curta batalha contra o gigante Golias. E quais memórias nós temos criados quais memoriais nós temos criados em nossas vidas? Quais guerras nós temos vencido com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, e temos lembrado para poder render graças. As pedras para fazer altares, elas eram selecionadas para ter um bom encaixe, e elas não podiam ser polidas, elas não podiam ser lapidadas de nenhuma forma. Elas representavam que a obra do Senhor não seria feita pelo aperfeiçoamento ou pelo esforço humano. Ela deveria estar sempre em estado natural, representando que Deus era quem fazia a obra. Era Deus quem fazia a obra através do homem. Em Mateus 21, 42, a gente lê: diz-lhes Jesus: nunca leis nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está citando o Salmo 118, que era um salmo que falava sobre a alegria da salvação. Quanto bem o Senhor nos tem feito, quantos marcos, quantos memoriais criamos para não esquecermos das coisas que ele tem feito por nós. Moisés, no Salmo 90, versículo 12, ele pede: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A sabedoria, ela é marcada na palavra de Deus como conhecer o Senhor. O princípio da sabedoria é conhecer a Deus. E a gente entende com esses versículos que por entender por saber agradecer pelos marcos que o Senhor permitiu que pudéssemos criar, pelos amigos que fizemos pelos caminhos, pelo trabalho que pudemos fazer, pelos sonhos realizados, por cada vez que a gente pôde dar graças a Deus, por cada aleluia que pudemos louvar, por cada momento que adoramos o nosso Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer através de nossas vidas. Que saibamos, é interessante que
tem um texto que me veio agora à mente, que diz que não devemos remover os marcos antigos. A gente deve sempre se lembrar das coisas que Deus fez no passado. A gente deve ter em nossa mente tudo que Deus tem feito, toda a ação de Deus em nossas vidas. Que a gente possa ter na memória não só o que Deus fez nesse ano, mas as coisas que Ele fez também em nosso passado, e ter em nossa memória que Ele é um Deus que promete e cumpre, né? E que muitas coisas Ele também vai fazer em nosso futuro. Amém. Glória a Deus. Uma excelente palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes, tudo que nos resta é aquilo que Deus já fez por nós para nos dar força para prosseguir. Que o diabo vai estar sempre tentando nos apagar da nossa mente aquilo que Deus já fez. E a gente possa trazer realmente essa memória, criar nossos memoriais, não só mentais, né, abstratos, mas também memoriais físicos, né, não objetos de idolatria, mas coisas que nos fazem, que ajudem a nossa mente a lembrar de Deus, né? Lembrar, né, quando olharmos ao nosso redor, né, a nossa família, as coisas que Deus tem nos dado, lembrarmos o quanto o Senhor tem nos sustentado. Obrigado a Deus por essa palavra, pela vida do Pedro, que nesse ano de 2021, Deus, possamos nos apegar a Deus às lembranças daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor era, Pai. E que Teu Espírito nos guie em todas as coisas, Senhor. Fortaleça nossos corações. Obrigado, Deus, por mais essa reunião de oração, por consagrarmos a Ti a nossa primeira hora do dia. Salva, Senhor, as pessoas ao nosso redor. E que Teu Espírito, Deus, nos guie em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus reina em cada coração. Glória a Deus. Pode tirar a gravação, Pedro, pessoal?